Boa noite, meu nome é Felipe Kunz, ex-integrante da NISUS, projeto desenvolvido em 2018, e eu vim fazer esse vídeo aqui para apresentar um código que eu tenho implementado e que talvez lhes ajude no projeto do ano 2021. Esse vídeo aqui eu pretendo apresentar a vocês uma série de passos necessários para poder se fazer a instalação dos pacotes corretos e como instalar devidamente esses pacotes para que o código consiga ser executado. Porque o código é desenvolvido em MATLAB, só que ele depende de certos códigos que foram desenvolvidos em Python. E esse código em Python é responsável pela escrita dos arquivos AVL, como também a execução do AVL para obter os resultados que eu desejo avaliar posteriormente. Como vocês podem estar vendo, eu estou gravando usando a câmera do notebook, só que eu estou usando a CPU e esse acesso está sendo através do AnyDesk, porque o CPU não tem uma câmera própria. E vamos lá, vamos iniciar ensinando vocês quais pacotes devem ser instalados e como devem ser instalados. Deixa eu minimizar aqui por enquanto. A primeira coisa que a gente vai fazer é o download do Python. O Python, para a execução desse código, tem que ser da versão 3.6. Aliás, já tenho um aberto aqui. O link está aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Você irá vir e clicar em Windows na versão 64, instalador de 64 bits. Se você estiver utilizando um notebook com 32 bits, você irá selecionar esta opção. Beleza, eu já instalei, eu já baixei esse aplicativo. Eu estou usando uma CPU que não tem quase nada instalado, além do MATLAB. E vou instalar agora o Python 3.6. Eu vou colocar Add Python to Path e instalarei agora. Vai levar um tempinho. Como vocês podem ver, tem coisas que deixei aberto aqui, porque esse aqui é uma apresentação não programada, então erros podem acontecer durante a gravação e a gente vai resolver juntos como é que a gente pode solucionar esses erros. Ok. Agora vamos no CMD. Aliás, para garantir, vamos no CMD com autorização de administrador. Ok. Eu vou fazer uma instalação Python get pip.py. Certo. Python ele funciona corretamente. E a gente vamos ver como é que podemos instalar o pip pelo CMD. Eu cliquei nos links antes, mas eu não cheguei a executar porque eu queria estar vendo nesse momento com vocês. Aliás, pode ser que ele já tenha o pip. Vamos ver aqui. Pip. Já tem o pip. Trabalha menos. Bom, a próxima etapa agora será obter os pacotes necessários para a execução do nosso algoritmo. O primeiro pacote que eu vou estar instalando se refere ao funcionamento do código em Python. Então, eu vou estar executando aqui um pip install scipy. Ele vai instalar. Esse barulhinho grosso aqui é o modo do notebook. Ok, deixa ele instalando aqui e vamos para o passo seguinte. O passo seguinte, vocês têm que ter um MATLAB instalado no seu computador. Como vocês podem ver, eu tenho
aqui já aberto o meu MATLAB. Eu vou fechar ele e vou executar ele. Vamos aqui no MATLAB. Eu vou executar ele com permissão de administrador, porque os comandos que eu vou executar no painel de comando, eles só funcionam somente se eu estiver rodando ele com autorização de administrador. E esses comandos serão cd full file MATLAB root extern engines e Python. Ele vai fazer uma mudança de diretório. Fez a mudança de diretório, o próximo passo é executar o system python setup.py install. Ok, deixa eu ver. Aparentemente funcionou certinho. Feito esse comando aqui, esses dois comandos, agora eu consigo chamar minhas funções escritas em Python para o MATLAB. Para isso, por exemplo, se eu quiser executar um código que tem um arquivo chamado teste.py, cuja função escrita nele é a função cálculo CG. Eu vou ter que executar no MATLAB a opção py.teste.cálculo.cg. E os parâmetros de entrada tem que ser parâmetros que sejam reconhecidos pelo próprio Python. Por exemplo, no Python é bem comum a gente escrever uma função, o def no caso, cálculo CG, cujos parâmetros de entrada têm valores pré-estabelecidos. Vamos botar um parâmetro A, que o primeiro parâmetro do Python ele não é pré-estabelecido, não pode ser. A partir do segundo, essa condição já é válida. Então, por exemplo, B pode ser igual a 3 e C igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que se eu não fornecer os parâmetros B e o 3 para o meu programa, os valores 3 e 2 serão pré-estabelecidos. Só que no MATLAB esse tipo de escrita não funciona. Então, quando for executar no MATLAB, eu vou ter que executar py.teste.cálculo.cg. Aí eu vou definir o parâmetro A aqui, e aqui vai ser um pyargs cuja B vai ser o nome da variável, o valor que vai estar sendo escrita. Por exemplo, quero botar o valor 5 na minha função, e a segunda variável vai ser um outro valor que eu quero estabelecer. Então, vai ser feita dessa forma. Beleza, entendido o básico. Esse aqui não é necessário vocês saberem, talvez agora, porque o código que estou fornecendo a vocês já tem todo esse trabalho já escrito. Agora, a gente vai estar abrindo o código que eu escrevi. V2 e main. O main ele é quase o mesmo arquivo que eu escrevi no código do TCC. A diferença é que eu fiz uma série de modificações de forma a garantir a segurança do banco de dados que a gente vai estar criando. A primeira coisa que eu faço aqui é chamar as pastas responsáveis para a criação do sampling plane, otimização, enfim, uma série de coisas que estão dentro dessas pastas. Essas duas variáveis k e n, definem o número de variáveis que você está otimizando. Essas variáveis irão ser entre 0 e 1. E o número de sample points é a quantidade de amostras iniciais que serão avaliadas para criar o primeiro banco de dados e criar a primeira regressão de Kriging. Isso aqui é o número de restrições que meu problema tem.
E essa parte aqui, essa seção aqui, é importante vocês lerem. O que eu quero dizer nessa seção? Se eu não tenho uma base de dados inicial criada, então eu vou setar um novo caso para true. Isso quer dizer o quê? Ele vai executar uma série de coisas, como por exemplo, a criação do sampling plan inicial, avaliação desse sampling plan e execução do Kriging. Porém, se eu já criei esse banco de dados inicial, eu vou configurar isso aqui para false. Porque se eu manter ele em true no caso, e desligar fechar parar o meu código e depois retomar em outra hora, se eu definir ele como true, o banco de dados que já existe na sua pasta já será apagado. Então, para que isso não ocorra, coloca novo caso false. Mas vamos voltar ao caso que ele é true. Beleza, definir true, então eu vou criar um sampling plan inicial. Nesse caso aqui será 20 amostras que estarão distribuídas no espaço dimensional de tamanho 15, que são 15 variáveis. O LHS, que é o Latin Hypercube Sampling, ele buscará a melhor distribuição desses pontos nesse espaço dimensional de tamanho 15. Ele é diferente de uma distribuição randômica, porque o randômica tem um risco de você fornecer uma quantidade de amostras imensa para uma determinada região do espaço. E o LHS busca trazer a melhor distribuição desses pontos no espaço. Deixa eu apresentar aqui para vocês a minha câmera, porque acho que é uma coisa importante a dizer a vocês. Esse aqui é para depois. Vamos focar no sample plan. Digamos que tem um cubo que representa o meu espaço tridimensional. E eu busco, deixa eu fazer um paranauê aqui, um cubo perfeito aqui, né? Eu busco distribuir 5 pontos dentro desse espaço. Esses 5 pontos estarão distribuídos de forma equidistante, na verdade 1, 2, 3, 4, 8, 9 pontos. Esses 9 pontos estarão sendo distribuídos no interior desse cubo de forma equidistante. Ou seja, eles terão distâncias entre si aproximadamente iguais. Essa é a proposta do Sample Plan pelo LHS. Agora vamos voltar aqui ao código. Beleza, fiz a criação das minhas amostras iniciais. Agora aqui vai estar definindo uma série de restrições para minhas restrições, quer dizer, que essas duas linhas aqui se referem, por exemplo, que cada restrição definida pelo meu código, ele tem um limite igual a 0. Se for abaixo de 0, é uma restrição obedecida, e se for acima de 0, é uma restrição desobedecida. Aqui eu estarei avaliando meu banco de dados inicial. A função black box é a caixa preta do meu código, digamos assim, seria um código CFD que faz o cálculo de propriedades de massa, de fluidos e aerodinâmica, e esse código só me retornará uma série de outputs que está sendo armazenada nessa cell array output. Cell array por quê? A variável output ele é uma variável celular onde cada célula contém uma structure, e essa structure tem as suas propriedades pré-definidas. Seriam o CG, o ângulo de stall, o CL de cruzeiro, o CL de takeoff e uma série de variáveis. Nessas linhas aqui estarão sendo definidas as restrições do meu código, do meu problema no caso. Aqui nesse código eu tenho 5 restrições definidas. Vocês podem definir mais, como pode definir menos. Isso vocês irão ter que discutir e selecionar com a equipe de vocês quais seriam as melhores formas de
atacar o problema. Essas 5 restrições que eu defini aqui são quase as mesmas que eu utilizei no meu TCC. Eu vou abrir aqui as 5 para mostrar a vocês. Talvez eu vou abrir uma porrada de janelas. Isso aí. Vamos começar pela 5, para não ter que fazer o retorno aqui. A restrição 5 é uma restrição bem simples. Ele estabelece que o alfa de cruzeiro tem que ser positivo. Eu não quero trimar uma aeronave cruzeiro com ângulo de stall, quer dizer, com ângulo negativo. Então, ele será negativo, quer dizer, ele será positivo. Para a restrição 5 ser obedecida, o C5 tem que retornar um valor negativo. Se o alfa de cruzeiro é positivo, então eu aplico menos para dizer que ele foi obedecido. A restrição 4. A restrição 4 estabelece que a potência líquida em cruzeiro é positiva. Eu estou com a aeronave trimada em cruzeiro, eu tenho um empuxo da minha aeronave que vem da interpolação da curva de empuxo do meu motor e tenho o valor do arrasto da aeronave em cruzeiro para determinar a velocidade de cruzeiro. E o C4? O C4 ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o arrasto e subtrair do empuxo de cruzeiro. Se o arrasto menos o empuxo for negativo, quer dizer que é uma restrição obedecida. O empuxo é maior que o arrasto. O C3. O C3, eu quero garantir que o meu profundor não esteja em stall. Stall em nenhuma condição, seja no take-off e seja o voo cruzeiro. Então, eu irei selecionar a máxima, o valor máximo dessa condição. Qual desses dois é máximo? A deflexão em take-off ou a deflexão em cruzeiro? Então, ele irá trazer o valor máximo. E aqui tenho o parâmetro do alfa de stall do profundor. E aqui irá verificar se ele entrou em stall ou não. A segunda restrição, eu busco que minha aeronave tenha a margem estática positiva entre 2%, acima de 2% e abaixo de 10%. Meu output tem um Y, que é uma struct, no caso .sm, e irá trazer a margem estática, e essas duas variáveis irão trabalhar nos limites que eu estabeleci. E a primeira restrição se refere ao alfa de cruzeiro ser menor que o alfa de stall. Aliás, olhando para essa restrição aqui, me deu uma certa ideia. Eu posso pegar a restrição 5, que define que o alfa de cruzeiro é positivo, e posso trabalhar de uma forma que essas duas restrições do alfa de cruzeiro ser positivo e abaixo do alfa de stall seja definidos em uma única restrição, da mesma forma que eu trabalhei com a deflexão do profundor. Mas por enquanto vamos manter nossa configuração para apresentar o vídeo. Avaliado todas as amostras, eu irei salvar a base de dados. Salvo a base de dados, eu irei entrar num loop de otimização. No loop de otimização, eu irei extrair as aeronaves que não foram possíveis de serem avaliadas. Essas variáveis retornarão carga paga de forma none, então elas serão descartadas. Aqui nessa seção será modelado a regressão de Kriging, cujos pesos da minha variável de correlação está entre 100 e 10 a menos 3. E eu iria criar uma função de regressão tanto para a função objetivo quanto para as restrições. Por que eu queria eu tunei uma regressão de Kriging para minhas restrições? Porque as restrições elas dependem de variáveis provenientes da minha função objetivo. Não adianta eu simplesmente avaliar a função objetivo, criar uma regressão para a minha função objetivo, sendo que minhas restrições ainda dependem dela. Então, para evitar de fornecer ao Kriging uma função objetivo regredida, que vem da minha regressão de Kriging, cujas restrições dependem do otimizador,
É a mesma coisa que eu enviar para um algoritmo genético minha própria função de otimização, quer dizer, meu próprio black box, e pedir para ele otimizar usando black box, sim, fazer uma regressão dessa função. Então, nesse caso aqui, como minhas restrições dependem das variáveis que saem do black box, eu vou ter que criar uma regressão também para esses parâmetros de restrição. Aqui nessa seção será feita a otimização da função objetivo e de suas restrições. Eu tenho a função de regressão proveniente da função objetivo, que é a carga paga, e as restrições que eu apresentei antes. E irei fazer uma otimização com base nessas linhas aqui, que irá retornar o optvar, que é a variável ótima. Essa variável ótima será avaliada posteriormente pelo black box, que é a caixa preta do meu código, e o resultado dela será adicionado ao final do array de células output, e eu irei atualizar novamente a minha base de dados. Diferente do código que eu apresentei no TCC, desta vez aqui estou utilizando um único arquivo para conter minha base de dados. Antigamente eu tinha um arquivo chamado sampleplan.mat e o results.mat, que eram separados, e isso correspondia a 2 linhas. Quando eu parava o código para poder fazer uma certa viagem ou mudança no meu computador, eu tinha um risco de parar o código aqui e salvar somente o sampleplan e não salvar o resultados.mat. Isso corromperia o meu arquivo. Ou seja, eu não teria uma base de dados sincronizada das amostras com os resultados. Então, para evitar esse tipo de possível problema, que é quase nulo, mas não é nulo, eu criei uma única base de dados que contém os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. Dessa nova variável é novamente avaliada as restrições dela, e aqui só plota o resultado da carga paga para aquela determinada iteração. Se ele for um valor none, ele só será um quadrado branco sem nenhum ponto no meio. Mas se for um valor pré-definido, ele vai ter um pontinho no centro desse quadrado da figura, cujo eixo vertical representa a carga paga e o eixo horizontal representa o número da amostra que está sendo avaliada. E feito isso, ele irá retornar ao topo do for. Agora eu irei mostrar a vocês como é que funciona o algoritmo Black Box. O Black Box é um algoritmo extenso mesmo. É a primeira coisa que vocês irão notar. As primeiras 2 linhas úteis se referem aos limites das minhas variáveis de otimização. O x, que é o parâmetro de entrada, é um vetor de tamanho 15. E cada elemento do vetor corresponde de forma ordenada a cada uma dessas variáveis de otimização, que é a corda média da asa 1, a envergadura da asa 1, o R1 da asa 1, que eu irei explicar para vocês o que se refere, o lambda 1, lambda 2 da asa 1, inclinação, enfim, uma série de parâmetros. E o último parâmetro aqui, que para vocês ficarem atentos e corrigirem se necessários, é a velocidade de cruzeiro. A velocidade de cruzeiro define como uma variável de otimização de forma que ela não extrapole o valor de operação do motor. Existem técnicas para estimar a velocidade de cruzeiro disponíveis na literatura. Eu utilizei algumas, experimentei algumas, digamos assim, só que a maioria delas retornam valores de velocidade acima da faixa de operação do motor, onde o motor não tem empuxo para poder suprir com essa velocidade. Então eu criei uma variável de otimização VCR, cujo valor mínimo é 12 metros por segundo e o valor máximo é 20 metros por segundo. Se não me engano, o valor máximo do motor, o S-Engine, é aproximadamente 21,2 metros, então eu dei uma margem de segurança. A margem SAI, vocês todos já sabem, é a largura mais comprimento, tem que ser inferior a 3,2 metros. O Z-Ground é uma variável para fins de cálculo
das propriedades aerodinâmicas considerando o efeito solo, que seriam o CL e o CD. E essa altura aqui, no caso em metros, ela é em relação ao centro da hélice do motor, ao solo. E o wings é o número de asas, não necessariamente que seriam 2 asas. A gente tem a superfície horizontal, que a gente pode considerar como asa também, então define n-wings igual a 3. Aqui eu vou estar desnormalizando cada uma das minhas variáveis de otimização. Para esse código, vocês irão ter que definir previamente quais perfis irão utilizar nas asas, nas superfícies de controle. E alguns parâmetros que estão aqui destacados, vocês encontram no Airfoil Tools. Por exemplo, Airfoil Tools Epper 423. As duas variáveis que importam para o código se encontram aqui, ó. O XCC se refere a 0.237 e o T_C é o 0.125, que é a máxima espessura na posição de 23.7% da corda. A mesma coisa tenho para empenagem horizontal e empenagem vertical. Se você estiver utilizando um perfil invertido na empenagem horizontal, vocês deverão colocar o inv no final do nome do ponto .dat. E cada arquivo .dat não pode ter o nome do perfil. Tem que ser somente as coordenadas do perfil. Que tem limitações desse código. Ele faz muita coisa, mas não faz tudo. Então, se você estiver utilizando o perfil invertido, defina inv no final desse arquivo. E tenha na mesma pasta a versão desinvertida, que a versão seria o Epler 423. Porque para a avaliação do ângulo de stall da minha empenagem, pelo meu método semi-empírico, eu utilizo o perfil original, sem ser invertido. Porque o CL de distribuição de uma empenagem, somente avaliando a empenagem horizontal, é a mesma coisa que inverter ela e avaliar com ângulos negativos. Então, o CL para o ângulo de 10 graus do Epler 423 é a mesma coisa que de menos 10 graus para o Epler 423 invertido. Essa é a minha presunção. E vamos seguindo em frente. Aqui armazenados o vetor referente a os parâmetros dos perfis de cada superfície. Eu tenho as propriedades de densidade do ar, densidade da balsa e densidade do carbono. O código que eu apresentei para vocês em reuniões passadas, ele presume que a longarina da asa, no caso, qualquer superfície que tenha ali, seja feita com seção quadrada ou seção da forma em C. São duas opções. Eu ia mostrar para vocês mais à frente como é que muda essas formas. Então, a densidade do carbono que eu defini é 1800, a da balsa 160 e do ar 1.06, que seria a densidade próxima lá de São José dos Campos. Essa variável aqui eu obtive do projeto 2020 da NISUS. Para obter essas propriedades, eu tirei as superfícies de controle, seriam as duas asas e a empenagem horizontal e vertical. Deixei somente o trem de pouso, estrutura e motor, essas coisas. E tirei a carga paga também. A carga paga será calculada em parte. Então eu tiro todas essas variáveis. Coloco um ponto de referência no centro da hélice. No caso ali foi o centro do spinner. E calculo as propriedades de massa em torno do CG. Tem que ser em torno do CG. O SolidWorks ele fornece duas propriedades de inércia. Uma em torno do ponto de referência, que é o centro do spinner, e outra em torno do CG em relação ao ponto de referência. Então, para vocês alimentar os inputs aqui desse código, tem que ser
os momentos de inércia IXX, IYY e IZZ tem que ser em torno do CG. No SolidWorks, isso vai estar definido como LXX, LYY e LZZ. E aqui é o CG em torno do ponto de referência que está definido no centro do spinner. Isso aqui é a massa total somente da fuselagem, com trem de pouso, motor e eletrônica, sem carga paga e sem superfícies. Beleza. Feito toda essa pré-definição, agora vamos definir as superfícies de controle. Eu vou tirar esse acento porque no SolidWorks, se você rodar no Linux, esse mesmo código ele vai desconfigurar toda a documentação que eu fiz aqui. Então eu não coloco nenhum acento aqui. Para a empennagem horizontal, desse momento aqui em diante, eu vou apresentar a vocês a câmera. Retry. Ok, deixa eu... Bom, para definir as superfícies de controle, usando o meu código Fenwing, que é o código que calcula o CG e calcula os momentos de inércia de uma superfície de controle, a asa que está descrita nesse Fenwing, ela é representada dessa respectiva forma. A asa possui 3 seções distintas. A primeira seção é a seção da fuselagem. A primeira seção não tem muita importância aqui. Ela não é colocada nenhum perfil no interior dela e não tem nenhum perfil central. Somente o perfil da intersecção da fuselagem com a primeira região da asa. Posteriormente à seção da fuselagem, eu tenho a seção 1 e a seção 2. A seção 1 tem essas linhas em azul que referem a cada nervura que está sendo utilizada. Se utilizar, por exemplo, um perfil Apple 423 nessa nervura aqui, que interliga da fuselagem com a seção 1 e um NACA 0012 aqui, haverá uma transição linear dessa mudança de perfil. E para fazer essa transição, eu aplico as curvas de Sobieski. E as variáveis que tem no MATLAB, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui do ladinho. Esconder um pouco o meu rosto, talvez. Uma das variáveis que eu coloquei, vamos apresentar aqui nas variáveis de otimização. A primeira variável de otimização desconhecida é esse SR1. O R1 se refere à porcentagem de asa que é destinada à seção 1. Essa porcentagem não conta com a seção da fuselagem. Por exemplo, para calcular a envergadura do S1, eu irei fazer... Aqui, na verdade, eu fiz invertido. Aqui é B menos F. Eu irei calcular a envergadura, minha envergadura menos a minha seção da fuselagem, e multiplicar pelo fator R, que irá ser entre 0 e 1, para destinar uma porcentagem dessa envergadura para a seção 1. E o que sobrar será destinado à seção 2. O lambda 1 e o lambda 2 se referem à razão de afilamento da seção 1 e da seção 2. Vamos botar aqui, destacar o nome dessas variáveis. Em cada seção eu tenho uma corda descrita. O CR, que é a seção da raiz. O CK, que é o do kink. E o CT é o do tip. O lambda 1 será a razão do CK por CR. O CR está meio feio aqui. E o lambda 2 será do CT por CK.
Essas são as duas variáveis que são ser definidas no código. Ok. E a inclinação 1 e a inclinação 2, que se refere a cada superfície, ele é aplicado igualmente para todas as superfícies. Nesse código aqui eu não estou assumindo nenhum tipo de twist ao longo da asa. O código que tenho para escrever os arquivos de AVL, como também para calcular as propriedades de massa da superfície, permitam aplicar um twist na asa. Eu não coloco esse twist dentro do meu código de otimização para não aumentar mais o número de variáveis. Como a gente mencionou na reunião, o Kriging é um método de regressão bom, só que ele tem um limite. É ideal para otimizações de até 20 variáveis. No meu TCC eu já usei 6 variáveis no máximo. E para o meu notebook, ele levava em torno de 1 hora para executar uma iteração da otimização, quando dava certo. Então, o algoritmo genético ele leva 1 hora para trabalhar numa nova configuração ótima. E quanto menos variáveis e quanto menos restrições, melhor para esse otimizador. Só que o código que eu apresentei no TCC é um código, digamos assim, educacional. Ele realizava a otimização número 9, tinha restrições de estabilidade básica, mas ele tinha fins educacionais. Ele não era um código para ser aplicado num projeto real. O código que estou apresentando aqui, ele pode ser aplicado num projeto real com seus poréns. Você tem que ter o ceticismo para avaliar os resultados. Então, eu vou lhe dar a ferramenta e vocês irão definir como é que vocês irão avaliar certas coisas. Você pode mudar o código para avaliar da sua forma, mas tenha um ceticismo de avaliar os resultados. Não confie completamente em qualquer código que existir pela internet. Então, vocês irão desenvolver essas ferramentas, vocês irão conhecer as capacidades dessa ferramenta e avaliar os resultados de saída. Não chegam usando qualquer resultado que sai porque o algoritmo diz que dá certo. Avaliem e descubram por que ele deu certo, se realmente dá certo, quais são os poréns. Enfim, tenham esse senso crítico de avaliar os resultados. Retornando ao código, a primeira variável aqui é a incidência da asa. A segunda variável é o enflechamento. Como eu defini aqui, ele é 0 para as duas seções. O diedro também é 0. O lambda, ele vem das variáveis de otimização. O b também vem, variável de otimização, variável de otimização. Agora o airfoil t. O airfoil t é a espessura da nervura aplicada em cada seção da asa. Nesse caso aqui, diz que a minha asa, que estou definindo nessa asa inferior, ele tem a espessura de 2 milímetros. E a densidade dessa nervura é o ρ-Baus. O FL diz que a seção da fuselagem ele tem 10 centímetros de envergadura. Como vocês podem ver aqui nos comentários, diz aonde eu extraí esse dado. Eu peguei o SolidWorks, o CAD de vocês do ano de 2020 e fiz essas medidas. Não exatamente 10 centímetros, mas é bem próximo. E o R1 aqui, a razão de proporção da seção 1 para a seção 2. O número de nervuras é 12 nervuras distribuídas ao longo da asa. O Leading Edge Plate é aquela placa que vocês aplicam no bordo de ataque e no bordo de fuga da asa para manter os perfis nas suas posições definidas e manter a rigidez da asa. Eu defino que no bordo de ataque da asa inferior tem 8 centímetros de largura e na asa inferior tem 5 centímetros de largura. Quer dizer, no trailing edge.
8 centímetros, porque eu sei que no mercado vocês irão encontrar placas de 8 centímetros de largura e placas de 10 centímetros de largura. E a espessura que eu defini aqui é de 1,5 mm, mas vocês poderão encontrar de 1 mm ou 2 mm. Vocês irão ver que vocês irão comprar e trocar o valor aqui. A longarina tem a seção quadrada, cuja altura de cada seção corresponde a 70% do perfil, da espessura do perfil aplicada em determinada seção. Como vocês podem ver, o cálculo da altura máxima da nervura em cada seção é sec RH vezes a espessura do perfil no quarto da corda aonde a longarina passa. Isso é o mesmo cálculo para todas as nervuras. E para a largura é a mesma coisa, só que com 50%. Essa variável aqui se refere à espessura da casca da longarina. Eu botei 2 milímetros, mas se vocês conseguem ter projetos de longarinas mais otimizados com 1 milímetro ou 1,5 mm, vocês podem estar substituindo aqui. Isso irá reduzir o peso estrutural da asa e melhorar a carga paga que vocês irão transportar. E aqui se refere à posição do bordo de ataque da asa. O XLE é uma variável de otimização e o ZLE é a altura da asa inferior que eu obtive do SolidWorks. Não necessariamente que a asa que vai estar sendo gerada pelo otimizador vai cair no mesmo lugar de altura em relação ao projeto do SolidWorks. Ele pode ser necessário realizar algumas modificações. Então, aquilo que eu venho repetindo antes, tem um senso crítico de avaliar os resultados e imaginar como é que isso vai estar sendo configurado na montagem da aeronave. Para a asa superior é a mesma coisa que a asa inferior, só que com parâmetros da asa superior, claro. Agora, essa seção aqui, vocês podem ver que tem um comentário enorme. O que eu quero dizer nessa seção? Esse aqui eu vou até apagar porque eu vou explicar para vocês o que eu fiz depois. Nessa seção, eu espero que vocês determinem a forma que vocês irão dimensionar as variáveis geométricas da empenagem horizontal. As variáveis geométricas que têm que ser definidas para a empenagem horizontal e vertical seriam a envergadura, a corda média, a altura da empenagem horizontal e a mesma coisa para a empenagem vertical. Uma coisa que tem que ter na mente de vocês é que a distância da empenagem, a configuração da empenagem horizontal tem que obedecer à restrição de geometria da série design. Então, se o meu código AVL ele necessita da posição do bordo de ataque da superfície para estar escrevendo o arquivo .avl, então a margem que eu tenho para distanciar a posição X da minha empenagem horizontal em relação ao centro da hélice será a margem SAI menos o valor máximo entre a maior envergadura de asa existente e menos a corda média da empenagem horizontal. A mesma coisa tem que ser definida para a empenagem vertical. De uma dessas duas empenagens pode passar os limites pré-estabelecidos pela competição. Beleza, vocês definiram um código que substitui isso aqui e retorne o B3, o XMed, o CMed 3, XLE 3, ZLE 3 e a mesma coisa para a empenagem vertical 4. Aqui estará definido uma série de parâmetros que irá definir a empenagem horizontal e vertical, seguindo a mesma lógica da asa superior e inferior. Aqui, propriedade de CDO. CDO é o arrasto parasita. Vocês não irão ter um método, digamos assim, um cálculo
bem pré-definido para o cálculo do CDO, porque ele é um parâmetro que advém de simulação CFD. Mas existem formas de estimar o CDO. Alguns livros adotam valores fixos para determinadas aeronaves, só que eu resolvi aplicar nesse código aqui uma equação, uma série de equações, proveniente do artigo Estimating Aircraft. RC Aircraft Performance and Aerodynamics Murat Vural. Esse artigo aqui do Murat Vural é um excelente artigo para estimar as propriedades aerodinâmicas e de arrasto de uma aeronave. Desse artigo aqui, eu aproveitei para o cálculo do CD0. Os demais aqui eu extraí do AVL, mas eu calculei o CD0 usando a metodologia proposta pelo esse artigo. E também eu extraí a curva de empuxo dinâmico utilizando a equação desenvolvida pelo próprio Vural. Essa série de equações depende de uma série de parâmetros físicos que vocês irão ter que aferir com a sua hélice no laboratório de metrologia. Mas nesse código aqui eu defino uma equação já pronta que eu utilizei no ano de 2019. Mas se vocês avaliarem um perfil diferente, além do 13.6, é necessário vocês estar pegando essas novas medidas. Aqui tem uma ideia de que medidas que vocês irão precisar pegar. Agora, essa parte aqui é o meu código Aircraft Surface V2. Ele é um código que usa tanto o meu código Fenwing quanto o meu código em Python para comunicação com a AVL e escrita dos arquivos de entrada do AVL também. Esse código aqui ele é maior que esse principal aqui do Black Box, porque tem uma série de condicionais que, enfim, péssimas práticas, coisas que eu vim trabalhando nos últimos 2 dias, então não esperem nada muito legal de se ver. Por exemplo, aqui tem uma série de condicionais porque o AVL é um programa bem sensível. Se você escrever a superfície da forma literal que você quer que esteja modelado geometricamente, pode ser que não consiga ser avaliado essas superfícies no AVL. O AVL irá retornar, irá crashar e não irá trazer resultado nenhum. Deixa eu apresentar para vocês aqui de novo na câmera para entender que tipo de variáveis eu estou falando. Por exemplo, se você tem a seção da fuselagem muito pequenininha, como é o caso da empenagem horizontal, que o boom que chega até a fuselagem da empenagem horizontal tem a largura da seção muito pequenininha. Se você escrever isso aqui, essas duas seções no AVL, ele pode dar problema de convergência. Ele não irá convergir porque é uma malha muito sobrecarregada nessa região. Então, tem uma série de relações que eu andei notando após fazer vários testes, que se a razão dessa seção aqui, dessa envergadura, dividido pela envergadura total, for menor que 0.1, isso não irá convergir a nenhum resultado. Então, caso isso aconteça, eu irei simplesmente ignorar esse perfil aqui e eu irei modelar da seção da raiz da fuselagem, no centro da fuselagem, até a primeira seção aqui. Minha hipótese para isso é que essa seção é muito pequena e essa diferença aqui não afeta tanto os resultados finais. Retornando ao código. Beleza. Esse código aqui irá escrever cada uma das seções e irá executar o meu código principal Fenwing. Cadê? Aqui ele é as chamadas do meu arquivo em Python. Aqui ele chama uma classe que define a superfície.
Essa superfície pode ser tanto asa superior, inferior, empennagem horizontal ou vertical. Tem uma série de parâmetros que estarão sendo enviados para o Python para escrever essa superfície na forma recebida pelo Python. E aqui é executado o meu código Fewing. Ele é distinto para empennagem vertical quanto para empennagem horizontal. E irá retornar a massa dessa superfície, os momentos de inércia dessa superfície, o CG e a espessura do bin, que não é uma feature implementada ainda. Então aqui no momento só retorna valores zéros. Mas ele irá calcular as propriedades de massa da asa usando a espessura da longorina que você definiu lá no comecinho do código. Aqui irá pegar todas as superfícies e calcular o CG e o momento de inércia resultante em torno desse CG. Esse CG aqui, estejam atentos, é referente ao ponto do centro do spinner. E o momento de inércia não é em relação ao centro do spinner, em sim em relação ao centro do CG. Porque o AVL ele avalia as propriedades de inércia em torno do CG do avião. Aqui eu utilizo o método da seção crítica para avaliar as condições de stall de cada uma das superfícies horizontal. Eu não uso isso para as superfícies verticais. Tem uma série de condições que podem ocorrer durante uma simulação de aeronave, cujo Reynolds pode ser muito baixo e pode divergir alguns ângulos de ataque da minha faixa de operação. Então tem séries aproximações. Tem algumas aproximações que dificilmente são usadas, mas pode ocorrer. Mas realmente é dificilmente utilizado, mas ele ocorre. Aí beleza, avaliado essa seção aqui do perfil, essa seção usa o Xfoil para fazer essa avaliação. Vamos retornar a câmera aqui. Eu usei o Xfoil e obtive uma curva de alfa por CL. Deixa eu subir aqui. Pronto, usei o Xfoil e obtive uma curva de alfa por CL. Isso considera uma aproximação viscosa. Do meu código irá buscar pelo ponto de máxima do CL, onde tem o CL de stall, CL stall, digamos, seja 1.2, e eu irei utilizar o método da seção crítica para avaliar o CL de cada superfície sustentadora. Para a avaliação dessa superfície sustentadora, é avaliado individualmente cada superfície dentro do AVL, e a área de referência dessa avaliação é a área da própria superfície que está sendo avaliada, não é a área de referência total da aeronave, e sim da superfície que está sendo avaliada. Eu avalio essa superfície para um determinado ângulo de ataque no AVL e eu extraio a curva de CL ao longo da envergadura. E aqui em cima eu tenho o CL de stall do perfil 2D. Digamos que essa curva, essa distribuição de CL ao longo da envergadura seja para um alfa de 6 graus. Se eu elevar para 7 graus, eu vou ter uma nova distribuição de CL. Assim, é um pouco maior do que a de 6 graus. E se eu subir esse ângulo de ataque, por exemplo, para 8 graus, vocês podem ver que uma determinada região ultrapassou o limite do CL máximo.
Então, pelo método da seção crítica, eu identifico que para uma posição y da envergadura, da semi-envergadura, irá ocorrer o CL da minha asa. Aí o código irá retornar para a superfície vamos botar aqui superfície 1, por exemplo, irá retornar o alfa distal. Esse alfa distal não considera incidência. Suponho que nossa aeronave esteja com a superfície na incidência zero. Eu vou variando a incidência até obter o stall. Ele retorna o alfa distal e o CL máximo. Isso para a área de referência do SREF1, considerando a própria área da própria superfície. Feito isso para todas as superfícies, meu interesse agora é avaliar o alfa distal do conjunto de asas. Eu tenho as duas asas, uma em cima da outra, elas podem ter geometrias diferentes, perfis diferentes, e CLs máximos diferentes e alfa distal diferentes. Uma série de coisas diferentes. Eu tenho um conjunto de asas com propriedades de stall diferentes e eu irei selecionar o menor ângulo de stall para estar avaliando as propriedades de CL, CD e outras coisas, usando a área de referência dessas duas asas e as duas asas em conjunto para obter o CL total. Então, por exemplo, eu obtive por S1 do S2, vou botar o alfa e o CL. Tenho a superfície 1 e a superfície 2. Para a superfície 1 eu tenho um stall em 9 graus e para a superfície 2 eu tenho um stall em 12 graus. E aqui 1.9 e aqui 0.93. Eu irei selecionar o menor ângulo de stall, que é o de 9 graus, e eu irei avaliar dessa vez, uma VL, as duas superfícies em conjunto. Imagina que isso aqui é a asa superior, isso aqui é a asa inferior. Eu irei considerar a área de referência somando as duas superfícies, SREF1 mais SREF2, e eu irei avaliar o ângulo de stall de 9 graus, o CL total desse conjunto de superfícies, usando essas duas áreas de referência aqui somadas para a normalização do CL. Então, nesse caso aqui, muitas vezes, na verdade sempre, o CL do conjunto de asas em stall é muito menor que o CL da asa individual, porque aqui o CL está sendo normalizado usando uma superfície só, e aqui o CL é normalizado usando as duas superfícies. Então, aqui pode ser 1 grau, por exemplo, 1.3, 1.2, enfim. E a mesma coisa eu faço para a empenagem horizontal individualmente para obter o ângulo de stall dele. E com isso eu avalio as restrições, qual é o ângulo, eu avalio as restrições se a deflexão da empenagem horizontal para uma determinada ação, seja para efetuar o take-off ou estabilizar a aeronave cruzeiro, ele é superior ao ângulo de stall da própria empenagem. Que assim eu vou garantir que a empenagem não vai entrar em stall e a aeronave não irá cair durante o voo. Retornando. Ok, aqui eu avalio as várias incidências de cada superfície individual, obtenho um ângulo de stall de cada superfície, e aqui eu extraio o menor valor de ângulo de stall para as asas e calculo o CL resultante desse stall desse conjunto de asas. Aí eu crio uma struct chamada stall com o CL, o ângulo de stall, a área de referência dessas duas asas, a envergadura de referência dessas duas asas, o CRF, e aqui o fator de Oswald calculado pelo próprio OVL.
Você tem que olhar na documentação do AVL a forma que ele calcula o fator de Oswald. E aqui eu simplesmente só redefino nas variáveis de entrada do Python a surface para as incidências originais. Porque aqui eu fiquei modificando a incidência e aqui eu preciso voltar ao valor original que meu otimizador ia utilizar no takeoff no voo em cruzeiro. Feito isso, ele irá sair dessa função e irá entrar na corrida de decolagem. Vamos avaliar a corrida de decolagem. Open decolagem. Para a variável de decolagem tem uma série de saídas e uma série de entradas que vocês irão atentar e modificar conforme a sua necessidade. As variáveis pré-definidas são a gravidade, o passo de integração no tempo e o mi, que eu esqueci de comentar, é o adimensional, coeficiente de atrito da roda para a corrida de decolagem. Aqui eu iria avaliar as propriedades aerodinâmicas considerando o efeito solo a uma altura de z ground e ângulo de ataque de igual a 0 graus. Eu irei extrair o CL total, o CD total e, dependendo da condição do caso, se uma determinada configuração não for possível de ser avaliada, ele irá retornar valores zeros para CL, CD e o S-Takeoff será de 0 metros. E isso impedirá dele entrar no loop que estará à frente aqui para a corrida de decolagem. Porque se ele entrar do jeito que está aqui, com STK de 50 metros, ele não irá sair nunca dentro desse loop. Beleza? Aqui eu calculo novamente o CD0, só que para uma velocidade de 7 metros por segundo, para fins de corrida de decolagem. O CL run será o CL total calculado antes aqui, e o CD run será o CD total mais o CD0 calculado aqui. Aqui eu utilizo o ângulo de stall do meu conjunto de asas. Eu uso o CL, do meu conjunto de asas calculado no ângulo de stall para calcular a velocidade de take-off. E eu digo que a velocidade de take-off será 10% acima da velocidade de stall, calculado para a massa de take-off inicial, que é de 20 kg. Aqui é o polinômio da curva de empuxo, usando aquela equação gigantesca do Vural, só que eu avaliei aquilo para uma série de velocidades e extrair um polinômio. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. E essa aqui é a equação do empuxo dinâmico. Dentro desse loop, ele irá avaliar para uma série de pesos de take-off qual é o peso máximo que a aeronave consegue adquirir velocidade suficiente que seja acima da velocidade de take-off e que isso seja feito em menos de 45 metros de pista percorrida. Se durante a operação do cálculo da corrida de decolagem já tem ultrapassado o S-Takeoff, ele já sai desse loop e irá abaixar meio quilograma do peso da carga paga para poder fazer a avaliação de novo da corrida de decolagem. Sair desse loop, ele tem um novo peso máximo de take-off. Com isso, ele irá calcular a carga paga total, que será a massa de take-off menos a somatada array mass. Essa array aqui, esse vetor, ele contém a massa da fuselagem e a massa das superfícies que foram calculadas usando o Warcraft Surface versão 2. E irei também calcular as propriedades
de CG da carga paga, CG inércia no caso. Vamos abrir esse propriedade CP para mostrar para vocês. Aqui eu considero que a carga paga seja feita em aço carbono. Aço 1020, desculpa aí. Vou botar aqui, aço 1020. E a área da base onde a carga paga está sendo fixada é a mesma que eu obtive no projeto de vocês do ano 2020. Aqui a largura da base, 0.1, é a mesma largura da fuselagem. O comprimento da base é a área da base dividido pela largura. E esse aqui é a posição X em relação ao centro do spinner, no caso, até o centro da base. A mesma coisa para a altura da base em relação ao centro do spinner. Eu calculo a altura da carga paga que seja necessária para obter aquela massa total que foi obtida da corrida de decolagem. A massa total menos os valores das superfícies e da fuselagem. Aqui eu calculo o CG da carga paga, o centro da base, a posição X do CG do centro da base é a mesma da carga paga, só que a altura em Z é somada com meia altura da carga paga. E aqui eu calculo os momentos de inércia do bloco da carga paga em relação ao centro de gravidade do bloco, do paralelepípedo. É só pesquisar na internet como calcula as propriedades de massa de um paralelepípedo. E isso aqui está em relação ao CG da carga paga. E irá retornar o vetor de inércia da carga paga. Sim. Agora, eu atualizo os vetores da total mass. Eu calculo a massa total, quer dizer, do sistema, considerando agora o valor original, que era as superfícies mais a fuselagem e agora a carga paga. Calculo o CG, considerando o vetor de massas mais o vetor de CGs, aqui incremento com o CG da carga paga. Aqui é uma matriz, no caso, onde cada linha se refere ao CG de cada componente, fuselagem, superfícies e carga paga. Calculo os momentos de inércia referente em torno ao novo CG. E agora eu irei avaliar as propriedades aerodinâmicas após a rolagem. Para efetuar a avaliação, eu defino duas restrições. A primeira restrição é que o ângulo de ataque da aeronave após a rolagem seja de 80% do ângulo de stall do conjunto de superfícies. E, para efetuar essa decolagem, a aeronave terá que estar trimada. A velocidade que está sendo fornecida ao VL é a velocidade de take-off. Eu forneço uma série de parâmetros. Irão se atentar que o Z-ground é porque ele considera o efeito solo, porque a aeronave está bem próximo do chão ainda. Esse int 32.2 é a forma que eu forneço um inteiro para o Python. Esse 2 se refere ao número de asas que eu tenho na minha aeronave. E esses valores aqui, total mass e inércia, são parâmetros importantes para cálculo dessa trimagem da aeronave em torno desse novo ângulo de ataque. Também é um parâmetro importante para o cálculo dos autovalores, porque eles dependem dos momentos de inércia principais da aeronave. O CD que irá retornar desse cálculo aqui já inclui o CD0 que eu calculei linhas antes aqui, após a corrida de decolagem. Aliás, uma boa observação, meu caro, é que eu não calculei o CD0 após a corrida de decolagem. A gente irá fazer aqui ao vivo. Olha só, debugando o código. Vamos colocar aqui.
CD0 após corrida de decolagem. E aqui irá usar o VTK, que é a velocidade de takeoff. Irá calcular o CD0 para a nova condição. Irá trazer mais precisão aos nossos resultados. E caso a aeronave não consiga ser convergida para esse ângulo de ataque com estabilidade aqui da aeronave, ele irá retornar valores NaN. Isso porque estou usando uma estrutura de try-catch aqui no caso. E esse aqui não interfere muito no resultado final, porque o otimizador irá desprezar esses resultados com valores NaN. E essa rotina aqui só é executada se o status for igual a 1. Esse status vem lá do comecinho, quando avalio a pré-rolagem. Quer dizer, a pré-rolagem no caso, quando o ângulo de ataque é igual a 0. Se a aeronave não foi possível avaliar as propriedades aerodinâmicas da aeronave no AVL usando o ângulo de ataque igual a 0, então a probabilidade é 0% que você já conseguir avaliar essa mesma aeronave com o ângulo próximo do stall. Então, se aqui não for possível ser avaliado, o status se manterá 0 e aquela rotina lá no final não será executada. Mas se for avaliado, o status irá mudar para 1, que é true, e irá entrar nessa avaliação das propriedades aerodinâmicas da aeronave para essa nova condição de decolagem. E caso esse aqui não execute, também não seja possível ser avaliado depois de efetuar a rolagem, ele irá retornar os valores NaN. Fechado. Vamos aqui. Feita a corrida de decolagem, temos o voo em cruzeiro. O voo em cruzeiro é mais simples que a corrida de decolagem. Ele usa o mesmo polinômio da curva de empuxo. E para efetuar a corrida de voo em cruzeiro, eu tenho que calcular o CL de cruzeiro. Para calcular o CL de cruzeiro, eu irei utilizar a massa total atualizada após a corrida de decolagem, vezes a gravidade, dividido pelo a pressão dinâmica vezes a área de referência das duas asas em conjunto. E também irei calcular o CD0 para a velocidade de cruzeiro, que foi estabelecido pelo meu otimizador. Se a corrida de decolagem teve sucesso de ser feita, então ele irá entrar nesse loop aqui, e nesse loop aqui irá calcular as propriedades aerodinâmicas da aeronave em voo de cruzeiro. Nessa linha aqui eu calculo a margem estática, que é o ponto neutro menos o CG da posição X, dividido pela corda média do conjunto de asas. Esse aqui é outra coisa importante para vocês saberem, para quem é novo na equipe ou quem acha uma opinião diferente de como que deve ser feito esse cálculo. Eu vou apresentar como é que o meu código calcula essa corda média. No meu caso aqui, eu fiz uma pesquisa leve a respeito da corda média para um biplano. Digamos que você tem um conjunto de asas, uma asa superior e uma asa inferior, e aqui é o centro da aeronave. Eu tenho o S1, que é a área da asa 1, o S2, a área da asa 2, e a envergadura máxima, que estou considerando aqui, BRF. A corda média do biplano que eu estou calculando e usando no código, ele se refere a soma da área 1 mais a soma da área 2 das duas asas, dividido pelo BRF. Então, essa corda média será bem superior da corda média que a gente já viu para monoplanos. Calculada a margem estática, se não obter sucesso, ele irá retornar valores zeros. E uma coisa interessante desse código aqui, além de fornecer a flexão do profundor e
um alfa de cruzeiro, CD de cruzeiro. Aqui o CD de cruzeiro considera o CD0 que a gente calculou antes, o semi-alfa de cruzeiro e ponto neutro. Ele também fornece os end values, que seriam os autovalores da variação de estabilidade em voo de cruzeiro. E o cálculo semi-zero, utilizando a margem estática, os valores pré-definidos da margem estática, simplesmente calculando semi-alfa pelo de ataque de cruzeiro. Uma coisa que é importante vocês saberem, que o AVL ele fornece as derivadas de estabilidade por grau, no caso. Aqui eu calculo o empuxo em cruzeiro. Novamente eu considero que aqui no caso eu fiz uma correção, né, da minha curva de empuxo de 2019 com alguma base referente ao empuxo que a equipe de desempenho apresentou no relatório de 2020, e eu fiz uma correção de reduzir o empuxo que a minha equação obtém em 20%. Isso sobre todo o domínio, claro, para todas as velocidades. E eu calculo o arrasto em cruzeiro, usando o CD de cruzeiro, que considera o arrasto induzido, e o CD0 que a gente calculou com aquele nosso código que apresentamos antes. E aqui são os próprios autovalores do voo em cruzeiro. E finalmente o código irá retornar a série de outputs que está retornando ao código principal main. Vamos botar aqui. Que irá retornar ao main. Cadê? Aqui. Ele irá retornar ao main e introduzir no vetor de células output. Vamos executar esse código e parar ele exatamente aqui, antes de entrar no loop de otimização. Eu já tenho uma base de dados criada com 30 amostras, que foram 20 que eu criei do banco de dados inicial e 10 que foram geradas no loop dentro do meu notebook. Vamos ver aqui se vai dar algum problema, porque é a primeira configuração feita desse computador. Vamos lá. Eita coisa, eu apaguei. Beleza, eu apaguei a base de dados que eu tinha criado no computador, mas eu tenho uma cópia lá. O código, quando você está configurado para true aqui no começo, aí tem que tomar aquele cuidado, né? Olha sempre o que está escrito nos comentários. Vamos aqui. Main, ok. Eu criei minha base de dados inicial porque aqui está definido como true. Agora o meu código está avaliando as propriedades de estado de cada superfície nesse momento. Esse aqui é um output que vem do Xfoil, da comunicação com Xfoil. Para a execução desse código leva um bom tempinho para ser executado. Só que é o objetivo de a gente estar utilizando o otimizador de Kriging, porque o nosso código aqui é um código custoso para ser executado. A gente vai estar avaliando uma série de dados iniciais, uma série de amostras no caso, 100, 200 amostras iniciais, e iremos interpolar uma curva de regressão em torno dessas amostras, o resultado dessas amostras no caso. E essa curva será muito mais fácil de ser avaliada do que usar no meu código principal. Então a gente irá usar o algoritmo genético para atacar a função de regressão que vem da regressão do meu banco de dados. E como vocês podem ver, aqui nesse computador ele é um pouco mais rápido de ser executado que o meu notebook. Isso é bom. Se algum membro da equipe tiver um computador que tenha pelo menos um Intel Core 6ª geração, 7ª geração, ele tem uma facilidade um pouco maior para executar esse código e fazer a otimização. Mas isso também irá avaliar também a quantidade de variáveis de otimização e restrições que vocês irão definir na equipe de vocês. Aqui eu só forneci um modelo com o que eu achei importante ter pelo menos, e vocês irão discutir e avaliar entre vocês o que é melhor para a equipe e o que é melhor para o projeto desse ano. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, e 1h20 de
apresentação, mas espero que tenha valido a pena. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail para o felipekunz@gmail. E se der algum problema na execução, manda um print do meu e-mail que eu vou estar avaliando e te respondendo o mais breve possível. Muito obrigado a todos e até mais.